Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Terapeuta Próspero. Estamos aqui hoje para discutir as principais estratégias para você se tornar um terapeuta próspero. Isso é, ter o rendimento que você merece vivendo sua missão. Eu sou Patrícia Guimarães. Eu sou Fábio Moreno. E eu sou Alex Cruanes. E hoje viemos falar com vocês sobre as 3 estratégias eficazes para vender a sua terapia. É isso aí. Então vamos lá, gente. Antes de aplicar as 3 estratégias, o conceito que a gente quer trazer para vocês aqui é o seguinte, que todos nós, no nosso método do Terapeuta Próspero, nós ensinamos os nossos alunos, aqueles que vêm buscar consultoria com a gente, nós fazemos essa estratégia em nossa clínica, em nosso atendimento terapêutico, que nós devemos sempre agendar uma sessão de avaliação, uma sessão de anamnese, uma entrevista antes de oferecer a nossa terapia, tá? Então, para quê? Tá? Um dos pontos chaves dessa sessão é que essa sessão ela é uma sessão de venda. Então, assim, Alex, mas espera aí, você quer dizer que então eu estou chamando o cliente para eu vender a terapia para ele? Sim. Espera aí, mas ele não vem aqui para ter uma entrevista comigo, para poder passar as dores dele, para que ele possa me dizer quais são os problemas que ele está passando na vida e entender a terapia, como que vai funcionar? Sim, também. O que eu quero te mostrar é o seguinte, na estratégia de atração que nós utilizamos no nosso método, um dos pontos chaves é atrair o cliente certo para a sua terapia. O que isso significa? Que tem toda uma estratégia de atração, toda uma estratégia de marketing para que a gente consiga atrair o cliente certo para o momento, para o momento dele sentar na nossa frente, num a um, numa entrevista, numa sessão de avaliação, numa anamnese, para que neste momento eu possa vender a minha terapia. Tá, mas espera aí, Alex, e aquilo que eu acabei de perguntar, e como é que vai funcionar uma anamnese? Eu estou lá para fazer uma anamnese ou eu estou lá para vender uma terapia? O que eu quero te dizer é, uma sessão de anamnese deve ser uma venda da sua terapia. E existem algumas estratégias para que essa sessão não seja somente uma venda convencional, como as pessoas normalmente fazem, e isso realmente repele cliente, né? Mas também que não seja uma sessão onde eu apenas pegue as dores do meu cliente, apenas faço uma anamnese e não mostro o meu valor, tá? Então, no nosso método, é muito importante essa sessão de avaliação, essa anamnese. Por quê? Porque nela eu vou ter a grande e talvez única oportunidade de mostrar o meu real valor, o real valor da minha terapia para o cliente. E aí sim ele vai conseguir enxergar o valor e aí quando eu fizer a oferta da venda, naturalmente ele fecha a terapia. Mas vamos lá, vamos agora falar das 3 estratégias eficazes para vender a sua terapia. Vamos lá, Patrícia? A primeira estratégia é a conexão. A conexão que você vai estabelecer nesse primeiro contato com o seu cliente. É o rapport de alma que você vai fazer ali, é o acolhimento. Então o cliente vai chegar até você com uma dor específica e ele vai buscar em você esse acolhimento. E você tem que estar ali de braços abertos e com o entendimento de toda a dor que ele está trazendo para você. Esse acolhimento vai fazer com que você se conecte a ele. Ele vai estar aberto se você conseguir transparecer para ele que você entende do que ele está falando, que você sabe do que ele está falando e que você pode ajudá-lo nessa primeira conversa, ele vai estar aberto para fazer o processo e fechar a terapia com você. Muitas vezes chegam clientes aqui, porque eu atendo, e chegam clientes que estão totalmente fechados, desconfiados, machucados, já passaram por outros processos terapêuticos e não conseguiram o resultado que eles buscam, que eles merecem. E aí o que eu faço? Eu vou fazer o acolhimento desse cliente. E eu faço totalmente o oposto. Eu chego para ele, eu ouço o que ele tem para me dizer, eu acolho sem julgamento o que ele tem para me dizer, o que ele está me contando, e eu ainda dou exemplos, muitas vezes até da minha própria vida, porque muitas vezes alguma situação que ele passou ou que ele está passando foi algo que eu já passei na minha vida, e eu falo, nossa, eu entendo o que você está dizendo, eu não sei a sua dor, mas eu tive uma dor parecida, porque eu passei por isso, e eu consegui superar dessa forma, e eu posso te ajudar, se você permitir,
nessa transformação. Então, quando você faz isso, e às vezes não foi você, mas você tem um cliente anterior que você atendeu, em que você conseguiu um resultado muito positivo, com uma dor parecida que ele está passando, dê esse exemplo, conte essa história. Essa história é muito importante para conectar. Ele vai se sentir acolhido por você, ele vai se sentir confiante de que você tem o resultado, a forma de fazer com que ele se saia dali melhor do que ele chegou. Já dizem logo na primeira conversa, né? Nossa, que legal, eu me senti muito confortável da forma que eu fui atendida por você. Eu vou fechar o processo porque eu confiei naquilo que você está me dizendo. Então, assim, às vezes você ganha um cliente nessa primeira conversa, de acolher o teu cliente, de contar a sua história, de contar como você pode ajudá-lo, de mostrar para ele que você está ali para poder ajudar ele nessa transformação, nessa mudança de estado, que você tem o entendimento do que você está falando, e isso já vai fazer com que você ganhe esse cliente. Isso é o rapport de alma, é a conexão, é o atendimento sem julgamento. Isso é uma das primeiras dicas que a gente tem para você, para conseguir fechar a sua venda com o seu cliente. Ô Paty, é também importante nesse primeiro contato, né, que você falou do rapport, da conexão, a entonação também é importante, né, nesse processo. Com certeza, a entonação de voz, a forma como você vai falar com ele, com aquela voz de acolhimento, e dependendo do cliente, se ele está precisando desse acolhimento, porque ele chega com muitas dores, sofridos, você não pode chegar e explicando de uma forma automática, como se fosse de uma forma mecânica. Não, é ali de alma mesmo, é como se fosse um amigo que está ali dando o seu ombro, cedendo o seu ombro pro outro desabafar, contar o que está acontecendo. Então a entonação de voz é uma voz de amor, é uma voz de conexão, de entendimento, é muito importante essa entonação de voz. É muito importante o seu movimento na hora que você está falando com o seu cliente. Entre em sintonia com ele, estabeleça um rapport com ele, mostre para ele que você está ali confiando, entendendo, passe confiança para ele naquilo que você está explicando, e mostre para ele também no seu movimento, nos seus gestos, que você sabe do que você diz e que você pode ajudá-lo naquilo que ele precisa. Paty, conta pra gente, para que a gente fique talvez mais claro na mente do pessoal, um caso que aconteceu com você que agir dessa maneira fez toda a diferença. Você lembra de algum para contar pra gente? Lembro de um caso muito interessante até, uma empresária que tem mais de 2.000 funcionários, que trabalha dona de uma multinacional, e ela chegou para ser atendida, e ela é muito séria, e ela é um tipo de perfil, né, bem mental, então ela é bem séria, desconfiada, e ela veio por uma indicação, então já é um passinho ali que eu já consegui ganhar um pouco de confiança, até por isso que eu acho que ela veio, né? E como eu trabalho com uma terapia um pouco diferente, porque a gente trabalha com hipnose, né, hipnoterapia, então a pessoa já vem um pouco mais desconfiada ainda, né? Então ela chegou bem desconfiada, bem séria, bem dura, rígida, e só que ela começou a me contar a história da vida dela, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com ela. E no caso dela, né, como eu não vou citar nomes, eu posso até dar o exemplo, foi um caso de traição, né, traição do marido, e todo aquele sofrimento que ela estava passando. Inclusive ela tinha desenvolvido até uma doença por causa disso, né, por causa de toda aquela dor emocional que ela estava vivendo, mas ela chegou bem desconfiada. Só que aí, nesse processo, eu, como já passei por algo parecido, eu consegui, explicando para ela que é possível se libertar dessa dor emocional, que é possível se transformar, que é possível perdoar e que é possível seguir em frente. E tudo que eu fui explicando do que aconteceu do meu processo e como isso trouxe melhorias para minha vida, ela se conectou comigo naquele momento. E ela falou assim, olha, eu vou fechar esse processo com você, porque eu gostei muito de você e da forma como você me explicou. E se você me entende, ela falou, você conseguiu me entender, você compreendeu a minha dor. E por você compreender a minha dor, eu sei que você vai conseguir me ajudar. E ela fechou comigo um processo. Então, assim, isso acontece muito. Quando você consegue mostrar para o teu cliente que você entende da dor dele, que você sabe o que ele está passando e que você tem como ajudá-lo nessa transformação, como você tem como ajudá-lo nesse processo que ele está vivendo, ele vai fechar com você.
Muito legal, Paty. E você já deu até gancho, né, para eu falar da segunda estratégia eficaz para vender mais a sua terapia. Qual que é? Falar das dores do cliente. Então essa sessão de anamnese, essa entrevista, ela é muito importante para que as pessoas tragam suas dores. Mas um dos pontos, né, que eu recomendo a vocês é foquem nessa dor. Mostra para a pessoa o quanto essa dor está atrapalhando a vida dela. O quanto ela... E quanto que essa dor, por exemplo, o exemplo que a Paty trouxe, né? A mulher, ela foi traída e ela está se sentindo muito mal com aquilo. E muitas vezes nós sabemos, terapeutas, que nós podemos esconder, recalcar, fingir que está tudo bem, e a pessoa vem para a terapia, mas não tem muita consciência, foge, escape e tal. Então uma das estratégias é pontua nessa sessão o quanto isso está atrapalhando a vida dessa pessoa. Mostra para ela, faça perguntas sobre essas dores, porque isso vai fazer com que ela perceba, nossa, realmente eu preciso me trabalhar essas dores. Realmente eu tenho que trabalhar isso na minha vida. E aí, à medida que você vai explicando suas técnicas, usando a alma terapeuta, como a Paty falou muito bem, quando você vai mostrando, tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: se você conseguir explicar a dor do seu cliente melhor do que ele mesmo pode entender, ele fecha com você. Gente, e eu estou falando algo do marketing. Então, no marketing, ele trabalha exatamente essas duas coisas: dor, solução. Então, nós terapeutas, a gente recebe a dor de bandeja. Então, por exemplo, né, uma empresa que vende maquiagem, ela não está vendendo maquiagem. Quando ela monta a estratégia de venda dela, o que ela faz? Ela pensa, que dor eu vou solucionar na minha cliente? Então ela começa a analisar, fazer estudos, e ela percebe que mulheres que compram maquiagem tendem a ter uma baixa autoestima ou estão buscando aumentar a autoestima. Ou seja, ela está trabalhando a autoestima e não maquiagem. Não é de maquiagem que eles estão falando. Quando se trabalha a autoestima e empoderamento feminino, quando eles trabalham dores e soluções, automaticamente vende muito mais do que você falar, por exemplo, das técnicas. Então, olha, essa maquiagem tem tantos % de, sei lá, zinco, ferro, tem tantos % de corante. As pessoas não querem saber isso. Elas querem como que elas vão se sentir ao usarem aquela maquiagem. Por quê? Porque o marketing entendeu a dor do cliente, entendeu profundamente. Então a dica que eu dou é: explore a dor do seu cliente, porque ele já traz a dor de bandeja. Enalteça essas dores nessa sessão. Mostre o quanto isso está doendo para ele. Nossa, Alex, mas isso parece meio, sei lá, né, meio sádico. Vai doer mais no cliente. Gente, não, a gente não está colocando dor, nós não estamos instigando a dor, nós estamos apenas mostrando o quanto dói no cliente. Porque se está doendo, está doendo. Não sou eu, Alex, terapeuta, que estou fazendo doer. Eu apenas estou dando a oportunidade para esse meu cliente perceber o quanto está doendo aquilo na vida dele. E trazendo para o marketing, isso vende mais, gente. Porque quando a gente conecta, fala da dor do cliente, como eu disse antes, quando eu consigo explicar, mostrar que eu entendo a dor dele melhor do que ele, logo vem na mente dele: esse cara tem a solução para minha dor. Então, só de eu falar da dor, só de eu mostrar que eu entendo a dor do cliente, ele entende, o mindset dele entende que eu tenho a solução para a dor dele. Eu não precisaria nem vender. Então, isso acontece muito, né? Então, por exemplo, a gente atende muito pessoas com pânico, por exemplo, né? Com depressão e pânico, é o que mais vem pra gente. Gente, eu já tive pânico, tá? Então, teve uma fase da minha vida que eu tava me sentindo muito mal, eu ganhava bem, né? Eu nasci em família de empresário, meu pai teve uma grande indústria, né? Hoje a indústria do Brasil diminuiu e tal, mas enfim, teve uma época de auge e eu trabalhava nessa empresa familiar, fiz formações, ocupava o cargo por mérito, estava lá. Estava bem remunerado, trocava de carro todo ano, viajava todo ano, até que, assim, estável, muito bem, né? Tinha um cargo de liderança, tudo que
muitas pessoas procuram na vida. E eu, de repente, comecei a ficar infeliz e me veio um pânico. Hoje eu entendo, pela abordagem terapêutica que eu atuo, que o pânico foi uma linguagem simbólica que a minha mente inconsciente trouxe para que eu percebesse e entendesse que tinham dores da minha alma que estavam clamando, ou seja, estava me chamando para a minha missão, para viver a minha alma terapeuta. Hoje eu tenho essa consciência. E aí eu fui em busca de terapias, fui fazer terapias, fui entender o que estava acontecendo, e aí vem, né, a grande descoberta, o grande chamado para eu viver a alma terapeuta. E aí eu fui nessa minha caminhada, nessa minha jornada, fui me capacitando e, enfim, faço a transição de carreira, saio de uma empresa estável onde eu ganhava muito bem e entro para a terapia, para as terapias. E sabe o que eu mais me surpreendi? Eu consegui ter mais prosperidade nas terapias do que como eu era antes. E sabe por quê? Porque eu, por ter sentido essa dor, e, gente, eu não tive só o pânico, tá? Eu tive nesse processo pânico, eu tive depressão, tive estresse pós-traumático, porque eu também passei por um assalto, quase morri nesse assalto. Ou seja, eu vivi essas dores e eu entrei num processo terapêutico, eu passei por esse processo e então eu vivi essa dor. Logo, eu entendo a dor do meu cliente, eu sei o que ele está passando, eu sei exatamente o que é ter pânico, eu sei exatamente o que é estar com depressão, eu sei como funcionam os gatilhos, os mecanismos. Hoje eu estudei, hoje eu me capacitei, eu entendo do ponto de vista técnico, mas eu também senti essa dor. E aí quando eu explico de uma maneira que o meu cliente fala, cara, esse cara entende o que está acontecendo comigo, ele sabe como eu estou me sentindo, o que está acontecendo. Naturalmente, ele entende que eu tenho a solução para a questão, para o problema dele. E aí, gente, então essa é a segunda dica. Explore, fale das dores, mostra que você entende, mostra que você se preocupa, que você tem uma terapeuta. Claro, nós não podemos prometer nenhum tipo de cura, nós não podemos prometer resultado, mas eu posso sim mostrar que eu estou empenhado na terapia, que eu estou empenhado em ajudar ele a transitar dessa questão e ir para onde ele almeja, onde ele deseja. Eu posso mostrar os meus números, meus resultados, eu posso mostrar depoimentos, eu posso mostrar que as pessoas estão satisfeitas e, gente, e as pessoas fecham muito mais. Alex, talvez fica complicado, talvez complexo para alguém que seja de alguma terapia e ele fala que não consegue identificar a dor do seu cliente. Ele poderia também ir por um caminho de mostrar quais as consequências dele não fechar. Seria um caminho também? Fábio, perfeito. Essa é uma outra estratégia, né, do marketing, que quando fica enaltecida a dor, quando o cliente entende a dor, quando você consegue explicar a dor para ele melhor do que ele consegue entender, quando ele fica claro, ele percebe quais são as dores, os problemas, as dificuldades, e aí vem que você mostra a solução. Você mostra como que você pode ajudá-lo a transitar da dor para o que ele entende como solução. E aí o que acontece na mente dele? Ele começa a entender que as consequências dele não fazer o processo vão doer muito mais do que se ele tivesse feito o processo. Então ele sai da nossa sessão de avaliação com uma pulga atrás da orelha, pensando assim, meu Deus, agora que eu entendo a dor, agora que eu sei que o Alex, no caso você, terapeuta, vai ser a solução para a dor dele, automaticamente ele vai querer fechar com você. Vamos lá, agora nós vamos falar da terceira estratégia eficaz para vender a sua terapia, que é a escassez da sua agenda. Então, isso é muito importante, você, terapeuta, mostrar que a sua agenda está lotada. Porque quem quer ir numa pessoa que não tem uma agenda, que não tenha clientes? É difícil, né? Você confiar no médico, em alguém que queira vender ou atender e não tenha clientes. Então, o mindset, né? O gatilho mental da escassez é muito importante para a sua terapia. Então, nunca fale que você tem um dia livre, que você tem agenda livre para a pessoa escolher. Você pode dar alternativas para ela, de período que você tem disponível na sua agenda. Então, isso é muito importante para você, terapeuta. Mostrar que a sua agenda
tem um horário disponível para você poder atendê-lo, mas que não está disponível no momento que ele quer. Porque quando ele percebe isso, que você tem vários horários livres, ele não se sente tão importante e ele, na mente dele, inconscientemente, ele percebe qualquer hora eu posso marcar e talvez ele não entende o valor da sua terapia. E quando ele entende o valor da sua terapia, ele fica desesperado para pegar e agendar com você. Quando ele consegue entender no seu inconsciente que você tem valor, que a sua terapia vai resolver conforme as dores do cliente que o Alex comentou, que é tudo um processo, tá, pessoal? Então, na hora que ele entende que você vai entregar valor, que você entendeu as consequências de você não fechar, das suas dores, quando fez aquele rapport da alma terapeuta e você fecha com a escassez do seu atendimento, a pessoa fica desesperada para pegar e agendar com você. Legal? Então, o que é importante? Você ter uma agenda bem formatada, então você vai ter horários disponíveis, você vai falar que vai verificar a sua agenda, vai ver os horários disponíveis que tem, vai dar algumas alternativas para ele pegar e agendar. Mas isso tem tudo um passo a passo para você fazer, com calma, com cautela, para você não falar de imediato que você tem horário livre. Quando você entrega isso num modo que você pode ter um processo bem definido, um protocolo bem montado da sua clínica, da estrutura da sua clínica, você consegue fechar muito mais processos. Legal? Fábio, dá um exemplo para a gente na prática, por exemplo. Então, o cliente ligou, por exemplo, e quer agendar. Como que você age utilizando esse gatilho mental da escassez para poder fechar mais? Como é que funciona isso? Se for por WhatsApp, você pede para aguardar um momento, fala que você vai verificar a sua agenda e que você vai dar um retorno. Dê um espaço de tempo e você dá algumas alternativas. Você pode perguntar novamente em qual período você deseja fazer o seu atendimento. Certo? E ela vai te responder. E isso você vai montando um passo a passo para verificar um modelo que seja bom para ela e para você. E aí, na hora que ela falar um período, você fala, eu tenho esse horário disponível. E aí ela vai falar, mas eu tenho somente nessa data. Então você vai negociando. Quando você tem essa negociação, mostra que você tem valor no seu atendimento. E não que você já fale, eu tenho horários disponíveis todos os dias, em todos os períodos. Então, tem palavras-chave que você vai montando, vai negociando com o seu cliente e ele percebe o valor que você tem uma agenda, sim, lotada. Quer dizer, então, às vezes eu estou com o meu horário disponível, o cliente está querendo aquele horário, mas mesmo assim, eu vou mostrar para ele que eu não tenho esse horário disponível. Quer dizer, então as pessoas estão começando na terapia, as pessoas mesmo que estão com a agenda vazia, quer dizer, mostrar essa escassez na agenda faz com que lote a agenda, é isso? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, principalmente quem está iniciando na terapia, fala, não, eu não posso correr o risco, eu tenho que fechar rápido. Só que aí, aquele gatilho mental da escassez, você perde. E aí mostra que você não tem valor. E aí a tua terapia fica de preço. Então tome cuidado com isso, porque na hora que você mostra escassez, porque mostra que você é um bom terapeuta. No inconsciente dela, né, isso é um fato que acontece normalmente, a pessoa percebe, nossa, se ele tem agenda lotada, se eu tenho que agora negociar data e horário com ele, é porque ele é um bom terapeuta e a agenda dele está lotada. Então mesmo você que é um terapeuta que está iniciando na terapia, faça esse processo, porque isso é uma das estratégias. Temos várias estratégias, né? Nós estamos falando aqui de 3, mas são várias estratégias. E uma estratégia é essa de escassez. Se você não aplicar isso, você pode perder o seu cliente, seu futuro cliente. Legal. Gente, a gente falou aqui de dar 3 estratégias, né? Mas eu me empolguei nesse vídeo, achei que está bem legal esse podcast. Vocês permitem eu dar um bônus aqui pro pessoal? Vamos lá, galera. Então vai ser 4, hein, gente? Vão ser 4 estratégias. Só quem acompanhou aqui até o final vai ter esse conteúdo, tá? Olha que legal. Então, gente, baseado no que o Fábio falou, né, me lembrei de uma 4ª estratégia, né, no marketing, que também é um gatilho mental, né? Para quem conhece os gatilhos mentais. Vamos mais para frente depois fazer só sobre gatilhos mentais na terapia? Legal. Vamos marcar então uma próxima live
um próximo podcast, né, falando sobre isso, mas então o Fábio falou sobre a escassez, né? Ou a gente pode também usar, gente, o gatilho mental da urgência. Ele é parecido com a da escassez, mas eu vou explicar a diferença. Como assim urgência? Então, por exemplo, né, você tá com uma janela e para você é importante encaixar aquela janela porque na próxima semana você vai ter a agenda muito cheia, por exemplo. Isso acontece muito com a gente, né? A gente está indo muito bem, a gente tem poucos horários. Ó, esse meu discurso aqui, gente, já é um discurso de escassez, tá? Então, à medida que você vai se comunicando assim com as pessoas, eu sempre me comunico, né? Por exemplo, estou com o meu cliente, estou na minha sessão de anamnese, na sessão de avaliação, não estou falando de fechamento ainda e eu solto no meio da fala que a minha agenda está muito cheia, que provavelmente só vou ter a agenda daqui 2 semanas liberada. O cara, quando eu estou conversando aqui, ele fala, meu Deus, o cara está com a agenda cheia, esse cara é muito bom, que é o gatilho que o Fábio falou, né, da escassez. E aí, só que é interessante para mim fechar amanhã com ele, por exemplo. Eu quero que ele feche logo, eu quero que ele feche a agenda comigo. E detalhe, gente, quanto maior a dor, maior a pressa. Então, quanto maior a dor do seu cliente, mais rápido ele quer resolver. Mas eu tenho que utilizar esse gatilho da escassez. Não posso mostrar que eu também tenho muita disponibilidade na agenda, porque ele pode pensar, né, ele pode ter uma objeção de venda, que é como a gente estuda no marketing. Ele pode ter uma objeção de venda que funciona assim: se esse cara tem tanta disponibilidade, ele está tão aberto assim, logo ele não deve ser tão bom assim, né? Então, como eu não quero que ele pense assim, como o Fábio explicou muito bem, mas eu também quero fechar logo. Por quê? Porque, gente, tem um detalhe. Estou dando vários bônus aqui para vocês, hein? Quando a gente faz essa sessão de avaliação, o cliente sai mega motivado. Ele sai assim, cara, eu tenho que fechar a sessão de avaliação. Então a gente já mediu isso, né? A gente tem várias planilhas, várias formas de medir no nosso resultado, né? Que o Fábio fala muito bem. E uma delas a gente mediu em quanto tempo fecha mais, tá? Então, tende a fechar mais uma terapia 1 mês depois? Tende a fechar mais 1 semana depois? Tende a fechar mais quanto tempo depois? De verdade, as terapias fecham no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo 3 dias depois. Depois disso, gente, a taxa de conversão cai muito. Ou seja, então eu também quero que o cara feche logo, porque ele está motivado. Gente, a gente vende valor, a gente não vende preço. Nós vamos ensinar vocês a vender uma terapia com valor. Uma terapia que é muito mais, custa muito mais do que o mercado oferece. Então, se ele fica pensando muito, ele começa a querer comparar, se bem que é incomparável a nossa terapia. Essa é a ideia que a gente passa para ele, de verdade é. Ou seja, gente, eu também preciso jogar urgência, gatilho de urgência. E como que eu faço isso? Eu chego para ele e falo, olha, vou fechar a agenda com ele, estou para fechar, eu pego minha agenda ou meu telefone, ele não precisa ver, e de repente nossa, eu só vou ter terapia para o mês que vem. Mas espera aí, eu estou com um horário aqui, que tem um cliente meu que vai viajar, por exemplo, tá? Tem que ter uma justificativa junto, que vai viajar, se você quiser eu consigo te encaixar aqui, tá? E aí você joga o quê? Urgência, ou seja, ou é agora ou é nunca, ou é pegar ou largar. Gente, a tendência de fechamento é muito maior. Então aqui vai uma quarta estratégia para ajudar você a vender muito mais. Use escassez, como o Fábio falou, mas também use urgência, que também fecha muito mais. Então, gente, recapitulando, tá? No processo, na metodologia do terapeuta próspero, é muito importante você fazer uma sessão de avaliação, uma sessão de anamnese, marcar uma sessão, tá? Para quê? Para fazer anamnese? Sim, para fazer anamnese, mas também para você fazer uma sessão de venda, para que você aumente a probabilidade desse cliente fechar com você e diminui as objeções de venda que naturalmente todos nós compradores, seres humanos, temos. Então nessa sessão você vai trabalhar os 3 estratégias que nós falamos aqui. Qual é a primeira? Conectar a sua alma terapeuta, mostrar que você sim tem alma terapeuta, que você se importa com a dor do outro, que você entende a dor dele, né? Segunda estratégia, trabalhar as dores. Trabalhar que dores? As dores do seu cliente, enaltecer as dores, trabalhar, falar, perguntar, entender, questionar as dores que ele está sentindo, o problema que ele está te trazendo. Para quê, Alex? Para que enalteça a dor, para que ele tenha mais consciência de como dói, quanto dói. E como o Fábio também perguntou muito bem,
como vai doer se ele sair desse processo, se ele não fizer o processo. Quer dizer, vai doer muito mais ele ficar com as dores do que doer ele pagar a terapia. Porque de verdade, gente, né, o investimento dói. Há pessoas que dizem que a dor que mais dói é do bolso, né? Então essa dor também existe. Então a gente está lidando com isso, gente. O marketing avalia isso, né? Então eu preciso enaltecer essas dores, mostrar o quanto está doendo. Claro, gente. Lembre-se de uma coisa, nós estamos aqui mostrando estratégias de marketing para vocês. Estratégias onde você está aumentando a sua influência na decisão de venda, onde você está persuadindo para que o cliente feche com você. Mas lembre-se, somente nós indicamos isso para quem tem alma terapeuta, ok? Por isso que um dos nossos pilares é a alma terapeuta, porque de verdade... eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, vocês sabem qual que é a diferença da manipulação e da persuasão ou influência? Muitas pessoas acham que manipulação e persuasão é a mesma coisa. Que basta eu usar estratégias de marketing, gatilhos mentais, utilizar entendimentos de objeções de venda, que à medida que eu estiver utilizando essas estratégias, eu estou manipulando as pessoas para fechar algo comigo. Mas não, gente. Depende. Depende do que, Alex? Depende da minha intenção. Então, se eu tenho uma ferramenta, se eu tenho um processo, se eu tenho um serviço que vai gerar valor para esse meu cliente, que vai ajudá-lo, vai eliminar uma dor, diminuir uma dor, levar ele para uma solução, para o sonho que ele quer, gente, eu tenho mais é que usar todos os argumentos possíveis, todas as armas que eu tenho para poder vencer essa guerra. Por quê? Porque de verdade eu estou agregando para o meu cliente. Então, gente, a diferença entre manipulação e persuasão é quando eu utilizo todas essas estratégias que a gente está ensinando vocês e penso só em mim, eu estou manipulando o meu cliente. Agora, se eu utilizo de todas essas estratégias e estou tendo um ganho, claro que tem um ganho, mas o meu cliente também está ganhando, gente. Gente, isso é influência, isso é persuasão. Eu estou persuadindo para que ele tome a melhor decisão na vida dele. E é esse tipo de estratégia, é esse tipo de marketing que nós estamos aqui ensinando vocês, ok? Então, gente, sim, é ético, é legal, é bacana enaltecer essas dores. Por quê? Porque eu estou mostrando para ele o quanto está doendo, o tamanho do problema dele, o quanto, se ele sair sem fechar o processo comigo, o quanto vai ficar doendo viver com a vida que ele está vivendo, com os problemas que ele está vivendo. Então, uma das estratégias é eu enaltecer para que eu mostre para ele que sim, eu entendo a sua dor. E lembre-se, gente, quando eu mostro que entendo a dor, mais do que o cliente mesmo consegue perceber, naturalmente ele entende que eu tenho a solução para o problema dele. Então, ele fecha. Ok? E aí nós trouxemos para vocês também a terceira estratégia para você ter mais vendas, fechar mais, ter estratégias eficazes para vender sua terapia. E qual que é ela? A gente gerar escassez. Como assim gerar escassez? Escassez na nossa agenda, quando o cliente vai marcar uma avaliação. Então, quando ele liga, ele quer marcar uma avaliação, claro que eu preciso dosar isso, tá, gente? Então, eu preciso mostrar que eu tenho uma agenda cheia. Então, normalmente uma estratégia boa, como o Fábio falou muito bem, é eu mostrar que olha, eu estou com a agenda muito cheia, eu vou ver se tem alguma desistência, eu vou ver se algum cliente desistiu, e aí eu retorno para esse cliente e falo, olha, abri uma janela aqui, eu vou abrir esse horário, você quer esse horário? E aí o cliente fala, nossa, ele é muito concorrido. Né? E aí, essa estratégia que eu acabei de falar para você também gerou uma outra, que é a urgência, porque daí eu mostro que é urgência, ele tem que marcar o quanto antes, porque senão o que vai acontecer? Outro cliente pode marcar no lugar dele. Gente, isso marca muito mais sessão de avaliação. E aí, na sessão de avaliação, depois que a gente fez toda a estratégia de venda, que tem muito mais, tá, gente, na estratégia de venda, aqui a gente só está dando uma palhinha, porque o tempo não permite, mas aí eu mostro também que a minha agenda, como atendendo, ela é muito cheia, que eu tenho muitos clientes. E aí eu vou utilizar dessas mesmas estratégias de escassez e mesma estratégia de urgência para fechar com esse cliente. Isso aí, Alex. Então, podemos falar que essas três estratégias podem alavancar os seus atendimentos?
Olha, eu vou dizer o seguinte, eu utilizo dessas estratégias e de muitas outras estratégias que nós vamos ensinando vocês a partir do tempo aqui no Terapeuta Próspero, e eu vou dizer para vocês sim, o meu sucesso, o sucesso da Patrícia, o nosso sucesso na Hipnose Clinic está totalmente relacionado com essas 3 estratégias que passamos para vocês. É isso aí, então finalizamos aqui mais um podcast e até o próximo vídeo. Até mais! Até mais, nos vemos lá!